Primeiramente, bom dia. Sou Gabriel e a equipe é composta por mim, Yuri e João Pedro. Bem, como vocês podem ver na tela, nós fomos responsáveis por abordar o tema MapReduce. Com a evolução dos sistemas de informação e o aumento da quantidade de serviços disponibilizados a seus usuários, cresce também o volume de dados que precisa ser processado pelos sistemas computacionais. Para que a computação desta grande quantidade de informações seja realizada em tempo viável, cada vez mais faz-se necessária a exploração de paradigmas de programação paralela e processamento distribuído. Há um tempo atrás, o Google viu-se necessário um modelo de programação para reduzir o tempo de processamento de dados em grande escala. Após essa necessidade, em meados do ano de 2004, dois cientistas da computação do Google, denominados como Jeffrey Dean e Sanjay Ghemawat, desenvolveram o que chamaram de MapReduce. MapReduce refere-se a duas tarefas, o map e o reduce, que o modelo executa para dividir uma grande tarefa de processamento de dados em muitas tarefas menores, que podem ser executadas mais rapidamente em paralelo, com foco em clusters de computadores. Ou seja, você tem um conjunto de processamentos e divide eles para que possam executar em paralelo para acelerar os processos. Para entender um pouco mais, vou introduzir o exemplo de MapReduce básico no Hadoop. O MapReduce no Hadoop pode ser dividido em 5 etapas: Input, Split, Mapper, Shuffling e Reduce. A primeira fase, a fase Input, é responsável pela entrada de dados. Essa entrada de dados pode ser textos, planilhas e qualquer outro tipo de dados que você queira. Neste exemplo, o tipo de entrada de dados é por texto. Já na fase Split, ela é uma importante etapa que serve para separar os dados seguindo uma lógica definida pelo programador. Pode ser split por espaços em branco, por quebra de linha ou qualquer outra tabulação ou qualquer outro critério. Nesse caso, neste exemplo, foi usada a quebra de linha. Um adendo é em relação aos escravos, que nada mais é uma função responsável por organizar os valores do split para o mapping. Isso acontece do shuffling para o reduce também, e eles são controlados pelo mestre-escravo. Neste exemplo, o mapeamento mapping será atribuir o valor 1 para cada palavra. Dessa forma, teremos o par chave-valor para cada palavra do texto. O shuffling é a etapa intermediária que organiza e ordena as ocorrências das palavras de acordo com os valores. Ou seja, ele vai ordenar as palavras de acordo com seus valores. E por fim, o reduce vai somar todas as saídas geradas e agrupadas pelo shuffle, resultando na quantidade de ocorrência de cada palavra. E assim gerando uma saída final mais reduzida em relação ao input inicial. Olá pessoal, saudações, meu nome é Yuri e eu vou dar continuidade ao conteúdo introduzido pelo meu amigo Gabriel, certo? Vou falar um pouco sobre a arquitetura e processamentos envolvidos no MapReduce e começar apresentando o conceito de arquitetura distribuída de arquivos. Esse conceito ele é o sistema de arquivos que gerencia o armazenamento em máquinas em uma rede de computadores, certo? Então, se existe uma rede de computadores, um possível sistema de gerenciamento de arquivos nessa rede seria a arquitetura distribuída de arquivos, certo? No MapReduce ele é aplicado da seguinte forma. Ele distribui duas funções. A função mestre, que é um nó mestre, um computador, que seria o principal, digamos assim, responsável pela atribuição das funções a outros nós, que seriam os nós escravos, e o nó mestre também tem acesso à memória global, que seria a memória de todo o programa em si, enquanto os nós escravos eles têm apenas uma cópia do programa principal
e essa cópia é apenas um pedaço da memória global. Essa cópia vai ter os dados e instruções necessários para o processamento daquela função específica que foi atribuída para o nó escravo, tudo bem? Segundo tópico agora, gerenciamento de falhas. Existem dois tipos de falhas que podem ocorrer no MapReduce, segundo o slide anterior, que seria uma falha no nó mestre ou uma falha no nó escravo. Para evitar a falha no nó mestre, ou então para recuperar se ocorreu uma falha no nó mestre, o que ele faz? Ele verifica as próprias estruturas de dados periodicamente, certo? E caso ocorra alguma falha, ele sobe um backup anterior de uma estrutura de dados. Ele sempre está realizando o backup e verificando as próprias estruturas de dados. Se falhar, ele sobe um backup anterior. Isso reduz a perda de dados em caso de falha. E uma falha no nó escravo, ela é identificada através de um ping. Periodicamente, o nó mestre ele faz um chamado de ping no nó escravo e se ele não responder por um certo período de tempo, ele é dado como inativo. Estando inativo, todas as atribuições, todas as tarefas que foram feitas atribuídas ao nó escravo, elas vão voltar ao estado inicial, como se ainda não tivessem sido processadas, e vão ser atribuídas para outro nó. Aquela cópia do programa que foi atribuída para o nó escravo, ela vai ser atribuída para outro nó escravo que não esteja inativo. Certo? Mais para frente a gente vai conversar por que não é reaproveitado as tarefas que já foram executadas, por exemplo. Não é possível recuperar essas tarefas. Certo? Todas as tarefas que já foram feitas ou que ainda não foram feitas ou que estão em processo de execução, elas têm que ser atribuídas para outro nó escravo. As vantagens do MapReduce, elas são duas principais. A escalabilidade, porque foi um modelo de programação desenvolvido exclusivamente para processar uma grande quantidade de dados sem a perda do desempenho, certo? É por isso que é repartido e é paralelizado as funções e é repartido entre os computadores o map, a função map e a função reduce, certo? Outra vantagem é que seria de fácil usabilidade para o programador, mesmo ele não tendo uma experiência grande com o sistema distribuído de arquivos, porque todo o sistema, os detalhes do sistema, no caso, os protocolos de transferência de arquivos, os protocolos de paralelismo de instruções e de segurança desses arquivos, de integridade desses arquivos, eles são invisíveis para o programador, ou seja, o programador ele não precisa entender os detalhes do processo da arquitetura utilizada, da arquitetura distribuída de arquivos utilizada para operar o programa. O que ele vai usar normalmente é modificar a função map e a função reduce para obter o resultado do processamento que ele deseja, certo? E duas desvantagens para o processo de MapReduce, para o modelo de MapReduce, é a necessidade dos dados, antes do mapeamento, eles serem homogêneos, para terem um resultado aceitável, certo? O processo de MapReduce ele foi testado com em outros tipos de ambiente, o mais conhecido seria o da Amazon, e foi identificado que os dados da Amazon eles eram heterogêneos entre si, eles não tinham muitas ligações entre eles, e não foi possível fazer a função map corretamente. Então, a vantagem que ele tem de escalabilidade não foi observada em um ambiente heterogêneo de dados, certo? E a memória local é inacessível em caso de falha de um nó escravo. Como eu falei anteriormente, o gerenciamento de falhas, no nó escravo, né, ele é pingado sempre, e se ele não responde, todos os dados deles têm que ser atribuídos para outro nó escravo. Isso acontece porque o nó escravo ele tem acesso apenas à memória local. Ele tem um chunk de memória do arquivo global. Ou seja, não dá para o nó mestre identificar quais foram as tarefas que ele acabou de fazer, que ele estava fazendo ou que ele ainda não começou antes da falha, certo? Então, quando ele falha, todas as tarefas que foram atribuídas para ele têm que ser refeitas por outro nó escravo. Não é possível recuperar esses dados, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e eu vou encerrar por aqui. Obrigado. Saudações pessoal, eu me chamo João Pedro. Eu vou dar continuidade fazendo aqui a apresentação dos exemplos de como é feita a aplicação na prática dessa questão do MapReduce. Eu vou começar
fazer aqui um exemplo simples, vou mostrar como ele funciona na prática. E também irei mostrar esse mesmo exemplo sendo aplicado em um programa. O programa aqui, no caso, foi feito em Python. O problema em questão é um problema simples de calcular a média de um número X de alunos. Como vimos, o MapReduce possui 3 etapas. A etapa de mapeamento, onde ele coleta o ID, onde no caso esse ID seria a palavra-chave, e o valor, que no caso o valor é a nota do aluno. Podemos identificar que o ID do aluno 1 é 1, 2, 3, 4 e a nota 8, 5. O aluno 2 é o mesmo ID com outra nota. Em seguida, o aluno 3 e o aluno 4 também seriam referentes ao mesmo aluno, pois são do mesmo ID, porém são notas diferentes. Essa é a etapa de map. Aí vamos para a próxima etapa, que é a etapa de Shuffle Sort, onde as notas são agrupadas ao ID, referentes ao aluno. E tem a etapa do Reduce, que é a etapa onde é feita a soma das notas e a média. Em seguida, eu irei apresentar um código que foi feito em Python, em que nele identificamos o uso da biblioteca mrjob.job. Essa é uma biblioteca que é usada para definir os jobs do MapReduce, onde você pode implementar os métodos mapper e reduce, em que a função mapper é responsável por dividir as linhas e emitir o nome dos alunos e sua nota, e a função reducer calcula a soma das notas e o número de notas para cada aluno, e que, no final, é feito o cálculo da média. Em seguida, mostro um exemplo de como o código funciona. Diferente do exemplo anterior, em que os alunos eram classificados por ID, aqui eles são classificados pelo nome, mas funciona da mesma maneira. Em que a função mapper faz a ordenação de todos os nomes e suas notas, e a saída, que seria a função de reduce, apresenta o nome do aluno em específico e a sua média. Esse é um código que foi feito especificamente para esse problema. Claro que não foge muito disso para caso seja feito para outros problemas, mas claro que deve ser feito a devida alteração. Lembrando que esse é um exemplo em pequena escala. Geralmente, os programas são utilizados com a maior base de dados. Bom, referente à conclusão, podemos dizer que o MapReduce revolucionou o processamento de grandes volumes de dados, permitindo assim a distribuição e paralelização de tarefas, facilitando a análise de Big Data. Ferramentas como Hadoop, por exemplo, tornaram essas tecnologias acessíveis, impulsionando avanços na área como ciências de dados e aprendizado de máquina. Em relação às limitações, é que apesar da sua popularidade, o MapReduce tem uma limitação como o desempenho inferior, devido à necessidade de muitas etapas de leitura e gravação, dificultando em tarefas complexas e ineficiência para operações em tempo real ou com baixa latência. Em relação ao futuro da tecnologia, está interligado ao seu desenvolvimento e à evolução de alternativas mais rápidas e flexíveis. Atualmente possui modelos que oferecem maior desempenho, especialmente para tarefas em tempo real. Em resumo, o MapReduce foi fundamental para o desenvolvimento de tecnologias de Big Data e continua sendo uma parte importante da história do processamento paralelo, apesar de suas atuais limitações frente às soluções mais novas. Em resumo, seria isso. Essas foram as referências utilizadas para que seja feita essa apresentação. Agradeço pela atenção. Até logo.